Oi, pessoal! Nesse vídeo, vamos calcular a distância de um dado ponto P a uma reta R. Lembremos que uma reta R possui uma infinidade de pontos e que a distância entre dois objetos coincide com a medida de um segmento de reta. Aqui, nós podemos determinar a distância entre o ponto P a reta R sendo a menor norma do vetor PQ, onde Q é um ponto da reta. E no caso em que o ponto P pertence à reta, a menor norma do vetor PQ será zero, vai ser o vetor nulo. Então, Jane, só resumindo isso, a gente tem uma infinidade de pontos ali nas setas. Então, a gente vai pegar um ponto da reta que, de fato, faz essa menor distância acontecer. A gente pode, inclusive, já afirmar, né, que quando o ponto P está fora, que é igual está nesse desenho, vai formar um ângulo de 90 graus, né, esse segmento PQ com a reta, né? Então, a Isso. menor distância, ela acontece quando a gente tem esse ângulo de 90 aí, né? Todos os outros, a gente tem um comprimento maior de segmento, né? E daqui a gente pode extrair mais uma informação. Esse vetor PQ, ele é ortogonal ao vetor diretor da reta. Então, sejam dadas uma reta parametrizada e um ponto P fora da reta. Aqui estamos considerando o ponto P fora da reta, porque a gente já sabe que quando o ponto P pertence à reta, a distância dele à reta é zero. Nesse caso, dada a equação reta, a gente consegue identificar um ponto, que no caso que eu marquei com ponto Q, e o vetor diretor dela. Como o ponto P não pertence à reta, o vetor QP não é paralelo ao vetor V. Então, eles determinam o lado de um paralelogramo. E nesse caso, a altura do paralelogramo coincide com a distância do ponto P à reta R. Bom, a gente já sabe que o produto vetorial entre dois vetores coincide com a área do paralelogramo. Se a gente dividir a área do paralelogramo pela medida de sua base, a gente encontra a altura dele, que nesse caso vai coincidir com a distância do ponto P à reta R. Então, a distância do ponto P à reta R vai ser a área do paralelogramo dividido pela medida de sua base, que coincide com a norma do vetor P. Mas, Jane, como que a gente faz para determinar esse ponto R que está aqui dando essa altura, né, essa distância para a gente? Então, vou marcar o ponto R no desenho. Como a gente faz para encontrá-lo? Bom, então a primeira informação que a gente tem é que esse ponto R, ele pertence à reta. Então significa que o x, o y e o z dele devem satisfazer as equações paramétricas da reta R. Então, considerando as suas coordenadas x, y, z, que satisfazem as equações paramétricas da reta R, a gente tem uma informação que o vetor PR é ortogonal ao vetor diretor da reta. Então, aí a gente calcula o produto escalar igual a zero e encontramos o parâmetro t no que realiza esse ponto. Então, resumindo, a distância de um ponto a uma reta é o produto vetorial de QP com o V, que é o vetor diretor da reta, o Q é um ponto qualquer da reta, dividido pela norma de V. Então, nesse exemplo, está pedindo para calcular a distância entre P e a reta e também determinar o ponto R mais próximo de P, que vai realizar essa distância. Então, vamos lá, a gente sabe que a gente vai precisar do vetor diretor dessa reta. Então, o vetor diretor de R, ele é 1, menos 1 e 2. 1, menos 1 e 2. Outra coisa que a gente precisa é de um ponto Q, que está nessa reta, né? Então, vamos escrever ele aqui. A gente sabe que é menos 1, 3 e 5. Já está de graça lá. Menos 1, 3 e 5. Agora, a gente precisa fazer PQ ou QP. Jane, tanto faz escrever QP ou PQ, que na fórmula está QP. Sim, tanto faz, porque na fórmula também tem a norma desse vetor, então o sentido dele não vai importar. Exatamente. E trocar aqui vai trocar só um sinal, né? Isso sai para fora. Então, eu vou fazer
Vou fazer como está lá, QP, que é P menos Q. Então vai ficar o P, que é menos 4, 6 e menos um, menos o Q, que é menos um, 3 e 5. Isso daí vai ser igual a menos 4 mais um, que é menos 3, 6 menos 3, que é 3, e menos um menos 5, que dá menos 6. Agora a gente precisa fazer o produto vetorial de QP com o VR, com o vetor diretor da reta. Isso daí vai ser, vou escrever aqui, I, J e K. Vamos colocar na primeira linha, na segunda linha, né? O QP, que é menos 3, 3 e menos 6. E na terceira linha, um menos um e 2. Isso daqui vai ficar, então, calculando direto. Corta a linha e a coluna do I. Vai ficar 6 mais 6, então fica 6 menos 6. Agora, cortando do J, lembrando desse negativo que tem colocado mais, menos, mais, né? Então vai ficar menos 6 mais Mais 6. 6. E por último, do K, a gente tem 3 menos 3. Então, observem que isso deu 0, 0 e 0. Então, o produto vetorial entre esses vetores foi 0. Uai, Jane, o que está acontecendo aqui? Quando o produto Isso, vetorial dá 0, dá o vetor nulo, isso significa que o ponto pertence à reta, né? O ponto P. Porque porque isso esses também vetores são significa que os paralelos, né? vetores são paralelos. Exatamente. Então, na verdade, esse ponto, ele pertence à reta. A gente conseguiu perceber isso pelo próprio produto vetorial aqui com o vetor diretor. E seguindo a perguntinha aqui do enunciado, determine o ponto R mais próximo de P que realiza essa distância. Então, vai ser ele mesmo. Exatamente, a distância aqui, ela vai ser a distância de P a R. Então, vai ser 0 e o R procurado vai ser o O próprio próprio P. ponto P. Então, vamos calcular a distância desse ponto P até a reta R. Lembrando que a fórmula vai ser a norma do vetor QP, vetorial com vetor diretor da reta, dividido pela norma do vetor diretor da reta. O ponto P foi dado, quem vai ser o ponto Q pertencente à reta? A gente já tem aqui, né, na equação dela, né, nas equações paramétricas, é 1, 2 e 0. E as componentes do vetor diretor da reta são dadas pelos coeficientes do parâmetro t, 1, menos 1 e 3. Vamos calcular o vetor QP. Então, QP lembrando, P menos Q. Então, P menos Q vai ser 1 menos 1, 0, menos 2, menos 4, e menos 1, menos 0. Vamos calcular agora o produto vetorial de QP com o vetor V. Então, determinante de I, J, K, QP 0, menos 4, menos 1, e V 1, menos 1 e 3. Então, na direção do vetor I, vai ser menos 12, menos 1, menos 13. Na direção de menos J, 0 mais 1. Então, fica menos 1 na direção de J. E na direção de K, 0 mais 4. Bom, substituindo na fórmula, vai ficar a norma do vetor menos 13, menos 1 e 4, dividido pela norma do vetor V, que é 1, menos 1 e 3. Então, calculando essa norma, vai ser raiz de 169 mais 16 mais 1. Então, vai ser raiz de 186 dividido pela raiz de 9 mais 2, que é 11. Então, a distância de P até R é a raiz de 186 sobre 11. Aí está perguntando, Jane, também qual o ponto que vai realizar essa distância, né?
Então, de novo, tem aquele ponto R que a gente tem que colocar no desenho. Como este ponto R está na reta R, ele vai satisfazer a equação dela. Então, ele vai ser da forma 1 mais t, 2 menos t e 3t. Aí agora, a gente pode perceber que, conectando aqui, criando esse vetor RP, então, vamos ter que calcular RP, deixa eu calcular aqui embaixo. Ele vai ser ortogonal ao vetor diretor da reta. Então, RP é P menos R, deixa eu escrever 1 menos 2 menos 1, menos o R, que é 1 mais T, 2 menos T, 3T. Então, isso fica 1 menos 1 menos T. Então, fica menos T. Menos 2, então menos 4, mais t, e finalmente menos 1, menos 3t. Aí agora a gente tem que fazer o produto escalar com o vetor diretor da reta. Então a gente tem que RP, produto escalar com o VR, vai dar zero. Mas vamos ver quanto que isso dá quando a gente calcula. Menos t, 4 menos t, e 3 vezes menos 1, então menos 3 e menos 9t. Então, essa equação, ela dá para a gente o quê? 9, 10, 11, menos 11t, e aqui a gente tem 4 menos 3, que é 1. Então, igual a menos 1. Então, a gente tira aqui o t, ele vai ser 1 sobre 11. Então, é ele que vai através desse T que a gente vai descobrir quem é o R, né? Então a gente sabe que o R ele vai ser 1 mais T. Então 1 mais 1 sobre 11. 2 menos T. Então 2 menos 1 sobre 11 e 3 vezes T, que é 3 sobre 11. Fazendo essa continha, a gente tem 12 que sobre 11, 12 sobre 11, 21 sobre 11, 21 sobre 11 e 3. 3 sobre 11. Então, esse é o nosso ponto R.